A paz do Senhor, queridos irmãos, mais um ano se inicia, o ano de 2021, e desde já a minha oração é que Deus abençoe o seu ano, seus sonhos, seus projetos, que a boa mão de Deus traga paz, saúde e prosperidade sobre as nossas vidas. O novo ano se inicia e também inicia a nossa escola dominical. Nós estamos aí começando o primeiro trimestre do ano, com a primeira aula, e nesse primeiro trimestre, nós estudaremos um tema bastante importante para nós pentecostais, assembleianos. Nós estaremos estudando a lição dessa revista, que traz como título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Tem lições maravilhosas. Aconselho os irmãos a adquirir a revista, a lê-la, estudá-la, participar das lições. Se tiver alguma dúvida, procurar os professores na igreja para que as dúvidas sejam sanadas, porque serão lições maravilhosas. Nós vamos então estudar a respeito do verdadeiro pentecostalismo. E diga-se de passagem, queridos, que o pentecostalismo no Brasil, ele tem sido muito atacado, né? Por algumas denominações. As igrejas pentecostais têm sido atacadas quanto ao seu modo de adoração, quanto ao seu modo de se relacionar com Deus, né? Quanto o seu modo de adorar nos cultos. Então, as igrejas pentecostais, as Assembleias de Deus estão sempre passando por algum tipo de pressão por outras denominações, querendo aí, através das suas pressões, modificar a nossa liturgia, modificar a nossa forma de adorar, a nossa forma de prestar culto a Deus, né? A Igreja Assembleia de Deus nasceu através de um projeto de Deus, onde mandou os dois missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg para Belém do Pará para pregar a palavra de Deus. Ali aconteceu um grande derramamento do Espírito Santo. E ali então nasceu a Assembleia de Deus, e esse poder pentecostal explodiu e foi distribuído por toda a nação. Então a Assembleia de Deus é um projeto de Deus. Esse poder pentecostal que foi derramado nesse país é um projeto de Deus. E nós somos conhecidos por pentecostais por causa da forma como nós nos relacionamos com Deus. Por causa da forma que nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus. Porque nós cremos no batismo no Espírito Santo, que é dado através do dom de línguas estranhas. Nós cremos no poder da cura. Nós cremos nas profecias. Nós cremos no dom de línguas estranhas, nos milagres. Nós cremos nas visões. Então, por causa dessa nossa forma de crer e de se relacionar com Deus, às vezes nós somos muito criticados. E eu já percebo algumas igrejas aí rompendo e tirando alguns marcos antigos, né? Dos pioneiros da Assembleia de Deus. Algumas pessoas que estão mudando a forma de cultuar a Deus. Porque algumas igrejas, algumas denominações que não são pentecostais, elas
questiona o fato da gente falar em língua estranha. E acreditem os irmãos, nós somos questionados até pelo fato de dar glória a Deus na hora do culto, na hora da pregação. Mas essa é a forma de adorar do pentecostal. Nós temos liberdade em Deus para expressar os nossos sentimentos, expressar o nosso amor. E nós fazemos isso através do glória a Deus, do aleluia, das palavras de amor que nós endereçamos a Deus. Nós fazemos isso através das profecias, dos cânticos, das grossas lágrimas que caem dos nossos olhos. Tudo isso é como uma expressão de adoração a Deus. E nós não podemos perder isso, porque isso foi dado a nós pelo Espírito Santo de Deus. A igreja pentecostal é uma igreja diferente. É uma igreja que foi levantada nessa nação para lutar tete a tete com Satanás pelas almas através do poder do Evangelho e do poder do Espírito. Então, queridos, neste trimestre nós estaremos tratando a respeito do verdadeiro pentecostalismo e, com muita humildade, reverência e temor, hoje nós iremos estudar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Primeira lição desse trimestre, nós iremos aprender acerca do Espírito Santo de Deus, que é o dínamo, a força que move os pentecostais nesta terra. Então, queridos, o nosso escritor, o nosso comentarista dessa lição tão maravilhosa, vai nos trazer uma lição poderosa para que nós possamos aprender mais acerca da pessoa do Espírito Santo. E é interessante nós entendermos isso porque algumas denominações, mesmo sendo chamadas de cristãs, elas têm uma visão diferente acerca do Espírito Santo de Deus. Elas creem que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é apenas um poder que move todas as coisas, um poder de Deus que faz os milagres acontecer. Mas nós entendemos através da palavra de Deus, daquilo que nos ensina a Bíblia, que o nosso Espírito Santo, nosso porque nós temos relacionamento íntimo com Ele, o Espírito Santo, ele não é apenas um poder. Ele é uma pessoa. E a Bíblia Sagrada nos prova isto, que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz que Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, nos versículos 10 e 11, onde diz também: pois quem dentre os homens conhecem as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E é interessante nós falarmos que uma pessoa, ou seja, um ser, uma pessoa, ela é dotada de personalidade, que engloba pelo menos 3 coisas, que é o intelecto, que é a inteligência, que descreve os versículos que nós acabamos de ler,
que o Espírito de Deus, ele tem intelecto, ele compreende as coisas, ele é inteligente. O ser dotado de personalidade, ele tem sensibilidade e ele tem vontade própria. Então, no capítulo 2, versículos 10 e 11 de 1 Coríntios, mostra que o Espírito Santo é um ser dotado de inteligência, é um ser pensante. Em Efésios 4:30 vai dizer que Paulo vai dizer o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ora, não haveria o porquê de Paulo pedir para não entristecer o Espírito Santo se o Espírito de Deus fosse apenas um poder. Mas quando Paulo fala para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, Paulo está dizendo que o Espírito Santo é um ser dotado de sentimentos. A própria Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Ora, um poder não tem sentimentos. Isso prova que o Espírito Santo é uma pessoa dotada de inteligência e de emoção. Ele tem sentimentos. Ele pode ser entristecido. A Bíblia também vai dizer que o Espírito Santo é um ser que tem vontade própria. Em 1 Coríntios 12, capítulo 11, diz o seguinte: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Esse versículo fala acerca da distribuição dos dons do Espírito Santo. Mas o interessante aqui é que Paulo diz que ele distribui individualmente a cada um, conforme quer, conforme a sua vontade. Isto prova que o Espírito Santo é uma pessoa com inteligência, com emoção e que tem vontade própria. Então, o Espírito Santo não é só um poder, mas ele é uma pessoa dotada de personalidade, de inteligência, de emoção, de vontade própria. E se ele é uma pessoa, então ele também pode se relacionar. E é isso que ele faz conosco. Ele se relaciona conosco. Ele fala conosco. Ele nos dá alegria, nos dá paz, nos conforta, nos consola, como é próprio de uma pessoa. A Bíblia também vai dizer que a personalidade do Espírito Santo é provada através das suas obras. João 14:26 diz que ele ensina. Romanos 8:14 diz que ele guia. Atos 13:4 diz que ele comissiona, ele chama. Atos 8:29 diz que ele dá ordem aos homens. Gênesis 6:3 diz que ele age no homem. Romanos 8:26 diz que ele intercede em nosso favor. E João 15:26 e 2 Pedro 1:21 diz que ele fala aos nossos corações. E a sua personalidade também é provada através daquilo que lhe é atribuído. Ele pode ser obedecido. Atos 19:19. Pode-se mentir para ele, pelo menos tentar mentir, né?
porque os irmãos conhecem o caso de Ananias e Safira, que tentou mentir ao Espírito Santo e receberam então o juízo de Deus, caindo mortos instantaneamente por tentar mentir ao Espírito Santo. Ele pode ser resistido, está em Atos dos Apóstolos 7,51. Ele pode ser reverenciado, Salmo 51, 11. Pode-se blasfemar contra ele, Mateus 12, 31. Ele pode ser entristecido, Efésios 4, 30. E ele pode ser ultrajado, Hebreus 10, 29. Então veja que o Espírito Santo não é apenas um poder, mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Então pode se relacionar com o Espírito Santo. É uma pessoa que tem sentimentos, tem inteligência, né? E tem vontade própria. Mas o Espírito Santo de Deus não é um poder, é uma pessoa. Mas quem é o Espírito Santo de Deus, afinal das contas? O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem a mesma essência do Pai, a mesma essência do Filho. O Espírito Santo de Deus tem os mesmos atributos do Pai e os mesmos atributos do Filho. O Espírito Santo de Deus é onisciente. O Espírito Santo de Deus é onipresente e ele é onipotente. O Espírito Santo de Deus também é Deus. E não há hierarquia. O Espírito Santo de Deus não é menor que o Filho e também não é menor que o Pai. São três pessoas com a mesma essência, com o mesmo poder e mesma comunhão. Por isso nós os chamamos de Deus triuno, porque são três pessoas. Três em um. É o único Deus, através de três pessoas que se relacionam em comunhão e santidade. Algumas vertentes teológicas dizem que o que diferencia o Espírito Santo, Deus e Jesus são os trabalhos que eles exercem. Porque dizem que Deus é o Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santo Consolador. E quando você olha para o Velho Testamento, parece que a pessoa que mais se destaca no Antigo Testamento é Yahvé, Elohim, que é o nosso Deus Jeová. E parece que fica muito suprimida a pessoa do Espírito Santo. Mas quando você lê o Antigo Testamento de forma mais minuciosa e cuidadosa, você vai ver que mesmo Deus sendo o Criador, Jesus o Salvador e o Espírito Consolador, você vai ver sempre essas três pessoas trabalhando em conjunto, trabalhando na criação, na salvação e também na consumação de todas as coisas. Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, trabalhando na criação, trabalhando na salvação e trabalhando na consumação de todas as coisas. A Bíblia hebraica, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Bereshit bara Elohim et
Hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayata tohu vavohu, ve'hosher al penet hum ve'ruah, Elohim merachefet al penechamayim. Ou seja, no princípio Deus, Bereshit bara Elohim, criou os céus e a terra. E o versículo 2 vai dizer: a terra era sem forma e vazia. Aí ele diz que ve'ruah Elohim, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, o vento de Deus, a inspiração de Deus, ou o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Já no Evangelho de João, João vai dizer que todas as coisas foram feitas por Cristo e sem nada do que foi feito, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então você vai ver as três pessoas da Trindade. Embora o Antigo Testamento não dê tanta ênfase à pessoa do Espírito Santo, mas desde o princípio os três estiveram juntos, criando todas as coisas. E no decorrer do Antigo Testamento, você vai ver sempre o Espírito Santo atuando. Através da vida dos servos de Deus, de Moisés, de Davi, de Abraão, de Noé, o Espírito através dos profetas, profetizando, revelando, agindo, trazendo vida ao povo de Deus. Sempre o Espírito Santo de Deus, o Ruah de Elohim, atuando no meio do povo de Deus, neste mundo, no meio da sociedade, atuando na criação de todas as coisas, na salvação da humanidade, e hoje ele atua para a consumação de todas as coisas. Então, o Espírito Santo, se você quiser fazer a leitura, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 3 e 4, 1 Coríntios 2, 10 e 11 e Efésios 2, 22, você vai ver que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, onipotente, onisciente e onipresente. E tem mais uma coisa. Esse Espírito, ele é sensível, poderoso e sensível. E Jesus falou acerca da pessoa do Espírito Santo de tal forma que ele disse: olha, se houver alguma ofensa contra o Pai e contra o Filho, vos será perdoado. Mas contra o Espírito Santo não haverá perdão. Por isso que eu disse no início da aula, para falar da pessoa do Espírito Santo, meus queridos, eu tenho muito temor e reverência. Porque esse Espírito de Deus, também conhecido como Espírito de paz, Espírito da verdade, Espírito eterno, ele é Deus, deve ser reverenciado e adorado. Então, seus atributos de onisciência, onipotência, onipresença, também o seu atributo de Espírito eterno, Espírito de paz, Espírito da verdade, Espírito Santo, Espírito de Deus, mostra que além de uma pessoa, ele é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e deve ser reverenciado e adorado como Deus. O nosso escritor querido da lição em questão, ele vai falar a respeito da pericorese, que é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja,
Jesus, quando esteve na terra, ele disse que ele estava no Pai. E que o Pai estava no Filho. E que o Espírito Santo estava nos dois. A nossa mente limitada não consegue compreender as coisas eternas. Muitas coisas nós iremos compreender lá. Mas a pericorese fala a respeito da manifestação da comunhão de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que os três são um. São três pessoas distintas, mas são um ao mesmo tempo. Em comunhão. Com isso, queridos, o nosso escritor querido ele vai nos chamar a atenção para uma coisa muito importante. Eu não sei se já passou pelo seu coração, às vezes você pensou, mas tem o Pai, o Filho, o Espírito, a quem eu devo adorar? Eu devo adorar a Deus ou devo adorar a Jesus? Eu posso adorar o Espírito Santo? Queridos, na verdade, quando você dá glória a Deus, você também está glorificando o nome de Jesus. E você também está glorificando o Espírito Santo. Quando você dá glória ao Espírito de Deus, você está glorificando a Deus e também está glorificando o Filho. E quando você dá glória a Jesus Cristo, você também glorifica o Pai, glorifica o Espírito Santo. Então, quando nós damos glória a Deus, nós estamos dando glória, dando graças, cultuando as três pessoas da Trindade. E não há ciúme entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. A Bíblia diz que Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, está em João, capítulo 17, versículo 5, em João capítulo 14, versículo 10, João diz, olha, quando o Espírito vier, ele me glorificará, porque ele tomará conta daquilo que é meu. Então o Espírito Santo vem e glorifica a Cristo. Cristo, quando veio, ele glorificou o Pai. E Deus glorificou o Filho. Então não há disputa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo pela glória. Porque quando você glorifica a Deus, você glorifica as três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é chamado de pericorese. As três pessoas em uma só. Por fim, queridos, nós precisamos entender a ação do Espírito Santo. Ele é uma pessoa que se relaciona. Ele é Deus com todo o poder e majestade. Deve ser reverenciado e adorado. E por fim, nós devemos compreender qual é o papel do Espírito Santo nessa era, na nossa geração, na odisseia da igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então é através do Espírito Santo de Deus que Deus age no coração do homem. E ele tem poder para mudar os pensamentos. Ele tem poder para mudar os corações. É ele que convence o homem. Quando nós, simples servos de Deus, preparamos um sermão que é dado pelo próprio Espírito Santo de Deus, quando nós pregamos a palavra, não somos nós que fazemos o trabalho de convencimento,
mas é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos meros instrumentos de Deus. É Ele que convence o pecador. Ele é o selo de garantia, Ele é o penhor de garantia de Deus, que Deus nos deu para que sejamos salvos. Ele se move no meio da igreja. Ele ajuda a igreja, Ele ora através de gemidos inexprimíveis a nosso favor. Ele é quem cuida de nós. Ele é que distribui os dons na igreja. Ele está conosco para nos consolar e nos ajudar até o dia em que Cristo vier nas nuvens arrebatar a sua igreja. Pois então nós cremos que ao arrebatar a igreja, o nosso Santo Espírito de Deus irá embora conosco. Para encerrar essa aula, queridos, porque o assunto é muito profundo, mas o tempo é pouco. Para encerrar essa aula, eu convido a você se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Ele quer se relacionar com você. Quer ouvir as suas orações. Quer te ajudar. Quer te transformar. Transformar a sua família. Te batizar com línguas de fogo. Te dar dons para o trabalho do Senhor. Quer se relacionar com você. Mudar a sua vida. Busque a Ele. Busque a sua presença. Ele está aguardando você dar o primeiro passo. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame mais e mais da presença do seu Espírito sobre as nossas vidas. Nos ajude a caminhar, nos ajude a vencer. Nos ajude a nos relacionarmos com Ele através do teu Santo Espírito. Queridos, leia as lições, procure estudar a palavra de Deus, a conhecer melhor o pentecostalismo verdadeiro, a buscar a Deus, a conhecer a pessoa do Espírito Santo, a buscar mais a Deus nesses dias tenebrosos, porque Deus aguarda ouvir a sua voz de oração para vir em teu socorro, para vir ter comunhão com você. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.